E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E para isso, muitas vezes vai ser importante você olhar com uma atenção um pouco maior para o sal que você está utilizando no seu queijo vegetal. E isso porque o sal ele é o ingrediente, sem dúvida nenhuma, mais utilizado para fazer queijo vegetal, né? Ele aparece praticamente em todas as preparações, né? Não vai ter, dificilmente, não vou falar não vai ter, mas dificilmente vai ter algum queijo vegetal que não conta com sal em algum momento, né? Então, nessa discussão sobre qual é o tipo de sal que você deve evitar, é importante também eu especificar qual é o tipo de queijo vegetal que ele não pode ter esses tipos de sais que eu vou dizer agora. Tá? E isso porque pode atrapalhar alguma coisa no desenvolver desse queijo vegetal. E eu estou falando principalmente dos queijos vegetais fermentados e não dos não fermentados. E por que isso? Porque um queijo vegetal não fermentado, primeiro, para fazer ele é muito rápido e consumir ele também vai ser rápido, ou seja, ele não vai ficar por mais do que 10 dias parado na sua geladeira. Antes desse período aí você já consumiu, então não deu tempo de desenvolver problema algum nele. Mas, por outro lado, os queijos vegetais fermentados, esses sim, eles já podem ter um processo de produção um pouco mais longo, né? E também envolve uma transformação bioquímica em tudo que está acontecendo ali naquela massa que diz respeito à própria ação da fermentação, né? E é justamente porque o queijo vegetal fermentado ele conta com micro-organismos ali que a gente precisa ter uma atenção em relação, pelo menos, a um tipo de sal. E isso, primeiro, o micro-organismo que está ali, as bactérias que vão fermentar o queijo vegetal, elas têm uma tolerância à salinidade, tá? Então esse é o primeiro ponto. Elas vão estar ali e vão conseguir sobreviver tranquilamente num ambiente salgado. Uma salinidade aí, sei lá, até 3%, né? Mais ou menos elas estão muito bem, tranquilamente elas sobrevivem, tá? Sim, sem contar também que diferentes queijos vegetais podem ter quantidade de sal diferente, alguns mais salgados, outros menos salgados, né? Isso daí também à luz do que acontece com os queijos tradicionais. Mas de qualquer forma, tem um tipo de sal especificamente que pode conter algum ingrediente ali que vai atrapalhar esse processo de fermentação, tá? Se você usa, por exemplo, o sal refinado, aquele que ele é super fino mesmo, né? Tem, atenção, tem o sal refinado e tem o sal fino. São dois tipos que são diferentes. Tá? O sal refinado é para ser evitado. Ah, é realmente, porque ele não é tão saudável assim e tal. Agora não é por causa disso. Pode ser que você queira evitar por conta de saúde, mas o que eu vou falar aqui não diz respeito à nossa saúde, senão à saúde das bactérias, porque esse sal refinado, normalmente, tá, ele contém um ingrediente ali chamado de antiaglomerante, ou antiaglutinante, ou qualquer coisa que lembre isso daí. Tá? Por quê? Porque como ele é um sal super refinado, ele tem uma higroscopia mais elevada, ou seja, ele tem uma tendência a absorver água maior do que outros sais. E isso por conta, principalmente, da própria área de contato dele, que é muito maior, né? Só que o que acontece é que se ele começa a absorver mais água, ou seja, água, né, do próprio ambiente, essa umidade que ele vai estar presente, ele pode ser que cole com o outro do lado, e daí cola com o outro de cima, cola com o outro da diagonal, e assim ele forma um pedaço. Para quem quer consumir o sal refinado, ter carocinho de sal já acaba sendo um empecilho. Então por isso que a indústria ela coloca o antiaglomerante, o antiaglutinante, justamente para que isso não aconteça. Só que esse ingrediente ele pode atrapalhar as bactérias na hora da fermentação, tá? Então é por isso que esse é o primeiro tipo de sal que você deve evitar. Ah, mas eu sempre usei sal refinado e sempre deu certo com queijo vegetal fermentado. Maravilha, tá? Só que
é o que eu falei, pode atrapalhar a bactéria. Não é que vai matar ela e ela não vai fermentar, mas ela pode ter um desempenho aquém do que ela poderia ter se não tivesse antiaglomerante ali. Esse é que é o ponto. Ou seja, ela pode entrar num metabolismo mais estressado por conta de antiaglomerante. E aí, os compostos que ela vai produzir sob estresse pode não ser o mais adequado para estar num queijo vegetal. Tá? Então, é claro, o que eu estou falando aqui é uma picuinha, né, entre aspas aí. Mas é o que pode, no final das contas, ir somando no seu queijo vegetal para que você tenha um queijo vegetal fantástico e não um ok. São pequenas coisas que a gente precisa ir acertando, né, ao longo da nossa produção, e essa é uma delas. É uma atenção muito fácil de você ter, né, só não comprar um sal que tenha antiaglomerante. Mas, por outro lado, tem ainda um outro tipo de sal, e esse aí sim, eu acho que mais pessoas podem utilizar e ele não vai dar muito certo não. Tá? E esse sal que eu estou falando é esse aqui, ó, o sal rosa do Himalaia. Ai, Daniel, mas esse é super saudável, por que que eu não posso usar ele? Então, ele é super saudável, talvez, assim, para a gente consumir, né? Mas, para o queijo vegetal, ele pode trazer problema. Justamente por ser um tipo de sal mais natural, não teve tanta transformação nele, tanta limpeza nele, tanto que a cor dele se mantém é, nessa coloração aí e tal, ou seja, não tem tanto aporte industrial nele, ele pode trazer algumas bactérias que não são aquelas convidadas por nós para fermentar o queijo vegetal. Tá? Então esse que é o maior problema de você usar o sal do Himalaia. De novo, eu não estou falando que vai contaminar o seu queijo vegetal, mas se você usa o sal do Himalaia e de repente tem uma contaminação no seu queijo vegetal e fala, mas eu estou limpando muito bem tudo que está acontecendo e tal, não sei o que, já sabe, né? Tenta trocar o sal do Himalaia por um outro sal, um sal fino, né, que você pode comprar até sob o rótulo de kosher, né, que é aquele sal que não vai ter antiaglomerante, que ele também é um sal mais saudável. Né? Então, sal marinho, só que venha no ingrediente só sal marinho, maravilha. Esse sim é um dos sais que é mais interessante para a gente utilizar. Depois conta para mim, você usa sal do Himalaia no seu queijo vegetal, como eu já usei muito também, mas hoje em dia eu já não uso mais. A gente continua essa conversa nos comentários.